O tormento eterno, ou o inferno, como nós conhecemos, esse sofrimento após a morte, ele existe realmente? Olha, a resposta que mais agradaria aos nossos ouvidos para essa interrogação seria de que o inferno ele não existe. Por que isso agradaria os nossos corações? Porque nós entendemos e sabemos pela Bíblia, segundo o que Jesus falou, que só existe duas situações para o homem após a morte. Uma situação de gozo, de alegria eterno e uma situação de tormento eterno. Um tormento que a gente não consegue descrever com palavras humanas ou lógicas, porque é um estado espiritual, certo? O inferno ele foi criado para o diabo e seus anjos, e o diabo e seus anjos são seres espirituais. Então Deus ele criou um cenário espiritual de forma que a gente não pode descrever com palavras humanas, porque vai muito além do nosso entendimento. Porém, Jesus ele trouxe algumas palavras, algumas situações para tentar, certo, assimilar aquilo que de fato vai acontecer com aqueles que não servirem a Deus após a morte, certo? E é interessante, eu já quero chamar a atenção de você aqui pela seguinte questão, é que as seitas heréticas, elas procuram textos sagrados em que não tem lógica. Por exemplo, o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Como é que o fogo nunca se apaga se ninguém está botando lenha e tal? Como é que um bicho nunca morre? Como é que um bicho nunca sacia a sua fome nesse lugar? Então, eles procuram pegar essa situação que Jesus apresentou e disse que vai acontecer lá, para dizer, olha, isso aqui não tem lógica, uma coisa dessa aqui não tem lógica, certo? Como se Jesus, como se Jesus ele tivesse a obrigação de explicar coisas espirituais de forma lógica, certo? Mas não tem como. Tudo que Jesus falava acerca de coisas espirituais, ele assemelhava as coisas da terra para que a gente pudesse ter uma noção e entendesse. Porque se ele falasse do jeito que era de fato lá, ninguém entendia, ninguém acreditava, porque ele foge da nossa dimensão humana, limitada e etc. Uma vez Jesus foi falar acerca de um homem muito sábio em Israel e foi falar para ele que ele teria que nascer de novo. Ele ficou, como eu posso nascer de novo? Eu já estando velho, vou entrar novamente no ventre da minha mãe. Então veja que um homem sábio, Jesus ele ele comparava, na verdade, Jesus, coisas espirituais com coisas terrenas para que ele entendesse de forma mais simples, mais rápida. Mesmo assim, ele não conseguia assimilar a informação e entender, certo? Então, eu já deixo essa dica aí para você, quando alguém vier distorcer, utilizando algum texto bíblico em que Jesus falou sobre a condenação e alguém disser a você, não tem lógica, isso aqui não se encaixa na razão humana. Não precisa não, certo? Deus ele é infinito, Deus ele é eterno, Deus ele é um ser espiritual. E por que é que a questão do inferno a gente só passa a vivenciar após a morte? Porque após a morte a gente entra numa dimensão espiritual também, certo? E o inferno é algo reservado para seres espirituais. Então, quando a gente entrar na dimensão espiritual, é que a gente vai desfrutar do bom ou do ruim nesta dimensão, certo? Eu vou trazer para vocês aqui alguns textos, certo? Alguns textos que é utilizado, ou algum argumento que é utilizado por aqueles que negam a existência do inferno. Vou explicar, eles distorceram, mas eu vou distorcer o que eles distorceram e trazer a realidade de fato dos fatos, e você vai ver que eles estão andando em caminhos errados, certo? Eles estão enganando, pregando mentira e estão sendo enganados também. Mas a gente, pelo menos dois aqui eu quero citar, para que você veja como Satanás ele consegue enganar as pessoas acerca desse assunto, certo? O primeiro versículo que eu gostaria de citar para vocês, e que existem algumas seitas heréticas, e eu posso destacar um aqui pelo menos, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo, que eles dizem que o inferno ele não existe com base no texto de Romanos capítulo 6, versículo 7. Antes, acerca dessa condenação após a morte, qual é a visão dessa religião que eu acabei de citar, os Testemunhos de Jeová? A visão deles é o seguinte, é que a condenação, ou as pessoas que não vão ser salvas,
o máximo de castigo para eles vai ser o seguinte: eles vão morrer, mas não vão ressuscitar, ou seja, vão deixar de existir. Mas eles não devem se preocupar com condenação após a morte, porque isso não existe. E qual é a base que eles se utilizam para isso? Primeiro, o que gera ou o que faz o homem ser castigado por Deus é o pecado. Só que ele lê um versículo acerca deste assunto para dizer que o castigo do homem que não servia a Deus vai ser, ou que não servia a Jeová, vai ser apenas a morte. Ele utiliza esse versículo aqui, Romanos 6, versículo 7, diz assim, ó: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, eles pregam isso: morreu, você está justificado, meu filho, acerca do pecado, se aperre não, que você não vai ser condenado não. Quem vê, a princípio, para e olha assim e diz: rapaz, realmente eles estão certos. Mas você tem que saber que tipo de morte é essa que Paulo está falando. Se é uma morte física, se é uma morte espiritual, que na Bíblia toda pessoa que está afastada de Deus, ela está morta no sentido espiritual, ou se é uma morte simbólica, alegórica, que ele utilizou esse termo para tentar explicar uma realidade vivida pelos cristãos da época. Então, vamos lá, veja que tipo de morte Paulo ele está falando aqui no capítulo 2, ou seja, a gente tem que ler o contexto para entender o texto que eles apresentam para nós, certo? Distorcido. Eles isolam esse texto do versículo 7, mas não lê o resto. Não sei se de forma proposital ou porque enganaram eles dessa forma, certo? Mas diz assim, versículo 2, ó: de modo nenhum, mas nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Veja que interessante, Paulo diz: nós que estamos mortos para o pecado. Mas Paulo não estava falando, Paulo não estava vivo? Sim. Só que essa morte, como o próprio texto fala, não é morto no mundo físico, não é morto para a sociedade, para o povo, mas era morto para o pecado. Ou seja, as práticas do pecado na vida dele já não mais existia. Por quê? Para o pecado ele estava morto. O morto ele faz alguma coisa? Não. Então aquele que está morto para o pecado, como Paulo fala aqui, esse está justificado, porque ele abandonou a vida do pecado, ele morreu para o pecado e está vivendo agora para Cristo. Aí esse está justificado. Então, cuidado aí para você não receber gato por lebre, certo? Muito cuidado, porque as seitas heréticas, elas trabalham com essas distorções. Coisa simples, coisa que a gente explica e desmascara de forma fácil, mas que engana muitos leigos, certo? Uma outra questão acerca do inferno que o pessoal se utiliza para negar a existência dele é o seguinte: deixa eu colocar essa Bíblia aqui. É que Deus é amor. E por Deus ser amor, ele jamais irá condenar ninguém. Eu escutei uma vez dizer assim: olha, Deus ele condena. Você acha que um pai ele tem coragem de matar o seu próprio filho, de castigar por causa de um erro o seu filho a uma tortura terrível, queimar ele de fogo? Eu disse: não, claro que não. Aí ele disse: então, se você que é mau, você não tem coragem de fazer uma coisa dessa, dar um castigo desse, imagine Deus que é amor. Só que ele disse isso aí e correu. Não sei por que ele correu. Porque eu iria dizer a ele: sim, o Senhor está certíssimo. E Deus ele jamais fará isso com o filho dele. Porém, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11, versículo 12, mais ou menos, diz assim, que Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito ou poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, só é filho de Deus quem serve a Deus, só é filho de Deus quem aceita Jesus. Quem aceita Jesus é que é filho de Deus. Então esse realmente não vai ser condenado não, o resto é criatura, certo? Então cuidado com o que eles dizem por aí. O pessoal que quer negar a existência do inferno, ele diz assim para você: ah, mas Deus é amor, Deus jamais vai castigar um ser humano, porque ele ama muito, ele tem um amor muito grande. Ele prega esse lado da moeda e ele esconde o outro lado da moeda. E qual é o outro lado da moeda? É que Deus, ele é justo. E eles não citam texto bíblico, eles tentam abafar texto bíblico como aquele que diz assim, que Deus, ele não poupou nem aos anjos quando eles pecaram, quanto mais a gente feito do pó e da cinza, certo? Quem somos nós para Deus engolir nossos pecados? Cristo, quando ele estava com o nosso pecado na cruz, Deus,
ele desamparou o filho dele, porque o filho dele estava com o pecado que nem a ele pertencia, era dos outros que ele estava carregando nas costas. E Deus, ele virou as costas para ele. Olha, Deus, ele não comunga de forma alguma com o mal. Você sabia que você, se vê um crime sendo cometido e você se omitir, fechar os olhos para aquilo ali, você cai, você pode ser preso por crime de omissão, certo? Omissão de socorro e outros tipos de omissões aí. Você sabia que quando, por exemplo, num lar, numa família, alguém está cometendo um crime, por exemplo, contra uma criança, e a mãe sabe, mas ela não faz nada, ela também é condenada. Por quê? Porque ela comungou com o mal, porque ela aceitou o mal. E sabe quando é que Deus, ele vai ver o homem praticar tudo que é imundícia e podridão e vai aceitar o homem e estar caladinho? Não, meu filho, vem, eu não vou lhe condenar não. Sabe quando é que ele vai fazer isso? Nunca. Porque Deus, ele não comunga com o mal. Se a lei dos homens condena aqueles que abraçam e se omitem acerca do mal, imagine as leis de Deus, certo? Então, muito cuidado aí, que essa heresia que Deus é amor, mas Deus não poupou nem aos anjos, certo? Que são seres superiores a nós, certo? Que não foi feito do pó e da cinza, e Deus não poupou, então cuidado aí, certo? Irmão, qual é o texto que você poderia citar para mim para provar que o inferno ele existe? Eu vou falar para você acerca de uma situação que aconteceu após a morte de duas pessoas, Lázaro e o rico, certo? A Bíblia conta a história de um rico que vivia, se vestia bem, se comia bem, vivia bem, mas que morreu, foi sepultado e foi para o tormento eterno. Enquanto que Lázaro era pobre, era sofrido, mas que servia a Deus. E aqui eu queria fazer apenas uma observação. Tem gente que diz assim, mas o servo de Deus ele não pode mendigar o pão jamais. Pode, porque Lázaro servia a Deus e mendigava o pão e vivia uma vida miserável, certo? Então, vá tirando esse cavalinho da chuva aí de que o crente ele não pode passar por situação de necessidade, certo? Quando Davi ele fala que nunca viu o justo mendigar o pão, é porque as promessas para o povo de Israel era sempre de prosperidade e de coisas materiais, certo? Então, quando a pessoa era justo, era inevitável que ela recebesse essas bênçãos aí, certo? Porém, essas promessas, ela não permanece de pé na vida da igreja dos gentios, certo? De promessa de terra, de prosperidade, como Deus fez a Israel. Então você pode ser justo e passar necessidade, certo? Até porque necessidade, privações não é pecado, então Deus ele muitas vezes permite, ok? Mas dando continuidade, talvez você diga assim, porque alguma seita já disse a você, diz assim, mas aquela passagem do rico de Lázaro, aquilo ali é só uma parábola, mas não é uma parábola. Primeiro, você encontra a epígrafe como parábola em algumas versões da Bíblia, porque a grande maioria hoje já nem tem mais o nome parábola ali, porque entende-se que aquilo ali não é parábola, certo? E aí você diz, não, mas adulteraram, tiraram a epígrafe, tiraram o título do texto do original e tal. Não, a epígrafe na realidade não existe no original, certo? A epígrafe foi algo que se introduziu na Bíblia, apenas um título de cada história é posto no início do texto para que a gente pudesse identificar a passagem de forma mais fácil, certo? Mas a epígrafe não existe no original. Aí, como é que eu posso provar a você que aquela passagem do rico e de Lázaro, ela não é, do capítulo 16 de Lucas, ela não é uma parábola? Simples, simples, simples. Toda parábola, ela tem umas regras a seguir, certo? Tem umas regras a seguir. Qual é a regra de toda parábola? Em parábola, jamais se menciona nome de personagem ou nome de pessoas. Por que não? Porque aquela pessoa nunca existiu que está na história. Você já percebeu que Jesus, ele, quando está contando uma parábola, ele costuma dizer, havia um certo homem, o reino dos céus é semelhante a um homem. O reino dos céus é como um grão de areia, é como um grão de mostarda. Então, se você notar, Jesus ele nunca cita nome de pessoas, porque aquelas pessoas nunca existiram, é apenas uma parábola. Então, a primeira regra para uma parábola é que não pode existir nome de pessoas, certo? Se você ler todas as parábolas de Cristo na Bíblia, ele nunca cita nome de pessoas em parábola nenhuma, porque ele conhecia da regra, certo? Jesus não era leigo, Jesus é mestre.
Mas quando você vai para essa história do rico e de Lázaro, você encontra pelo menos 3 nomes: Abraão, Moisés e Lázaro. Então, já não pode ser mais uma parábola. Outro detalhe, parábola, outra regra, parábola não pode trazer tempos. Não existe tempo em parábola, não existe épocas em parábola. Porém, Jesus diz que aquele fato aconteceu antes de sua vinda, talvez no período dos profetas, de Moisés, quando se diz, na história, aliás, né, quando se diz que, quando se diz assim, o rico, ele pede para ressuscitar e pregar aos seus irmãos, para que seus irmãos não chegassem naquele lugar de tormento, porque era um lugar terrível, e seus irmãos não andavam na lei de Deus, então ele queria que a mensagem chegasse até seus irmãos, para que seus irmãos se convertessem antes da morte, para não ser condenado àquele castigo também. Então, a resposta para ele foi o seguinte: olha, ele jamais vai acreditar se o morto ressuscitar. Se ele não acredita nos vivos, quanto mais que o morto ressuscitou. Se eles quiserem que eles creiam em Moisés e nos profetas. Então, isso nos dá a entender que esse período foi um período anterior ao período de Cristo, talvez no período de Moisés, talvez no período dos profetas, certo? Então, Jesus, ele fala de período, ele fala de tempo, quebrando uma outra regra de parábola. Então, esse texto não é uma parábola, certo? É uma realidade. É uma realidade. E caso você não saiba, a nível de informação, Jesus, ele pregou, ele falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Talvez com o objetivo de lhe alertar, certo? Talvez com o objetivo de lhe despertar. Porém, você talvez esteja assistindo esse vídeo e não acredita na existência do inferno. E é até compreensível, porque Satanás ele trabalha muito em cima disso, de tirar o temor do coração do homem acerca do dia da prestação de contas, certo? Se você observar, Adão e Eva foram proibidos de comer da árvore. Deus disse a eles que eles iriam morrer no dia em que eles comessem, mas chega a serpente e diz para Eva: é o quê? Negativo, vocês não vão morrer não se preocupe não, pode comer, pelo contrário, vocês vão ser semelhantes a Deus. Então pode comer, não se preocupe, certo? Então, até hoje, Satanás continua pregando da mesma forma. Você vai nos testemunhos de Jeová e eles dizem: não se preocupe com condenação eterna, que esse negócio de inferno não existe não. Certo? A condenação máxima que você vai receber, mas depois você pinta e borda, você morre, depois que você morrer, simplesmente você não ressuscita. Essa é a tua condenação, ou seja, ela exclui a condenação de Deus após a morte. Isso faz com que o ser humano ele sinta, ele perca o temor acerca do pecado. E é o que Satanás quer. Você vai, por exemplo, ao Espiritismo, o Espiritismo ele diz assim: não se aperreie com o pecado. Se você cometer qualquer tipo de aberração de pecado, não tem problema. Na próxima vida, quando você for encarnar novamente, você vai pagar pelos seus erros e depois vai ressuscitar de novo já bem. E a tendência é sempre melhorar progressivamente a cada reencarnação, ou seja, Satanás aí através das seitas dizendo: não se preocupe, não tem condenação, você mesmo paga seus pecados. Você vai para o catolicismo romano diz assim a você: não se preocupe com o pecado. Por quê? Porque mesmo que você errar, ou mesmo que você não consiga um nível de caridade suficiente para viver uma vida boa após a morte, tem um purgatório. Você vai para o purgatório, paga seus pecados ali, e de lá você vai viver uma vida de gozo. Mas não prega o inferno eterno, aquele que Cristo disse que Deus diz que após a morte segue-se ao juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Isso não é pregado, certo? Então, se eu for citar aqui a visão de a pregação de várias seitas heréticas, aqui a gente vai passar horas e horas, porque Satanás opera através dessas religiões e seitas dizendo: o inferno não existe, tira o inferno de cena, certo? Ele sempre tira aquilo que gera o temor no coração do homem para com Deus, certo? Tudo aquilo que leva o homem a evitar o pecado, Satanás quer tirar de cena, certo? Mas o inferno é uma realidade, certo? Não queira pagar para ver, não queira esperar para ver se aquilo que Jesus estava pregando era verdade ou mentira. Que Deus abençoe. Qualquer dúvida aí, pode falar, pode comentar, eu vou ter o imenso prazer de responder.